Toda dor de um mundo, doente, cansado de um povo marcado. Hoje um povo marcado por 4.195 mortes que se foram por conta dessa pandemia. É impossível não se sentir tocado, não por esses números, mas por essas vidas. Então aqui, sentimentos a todos aqueles que choram nesse dia. Essa música que eu coloquei para vocês é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Ela é cantada pela Magui, pela Maria Elisa, aí de Araras, minha amiga. Foi escrita pelo professor Djalma que durante muitos anos deu aula nos melhores colégios aí da cidade, um grande amigo também, foi meu professor, trabalhamos juntos inclusive. Letra do Djalma, a Magui cantando, uma verdadeira poesia. A música chama-se Quixotes, tem no Spotify, é só buscar ali, Quixotes com a Maria Elisa, uma poesia realmente para a vida, muito propícia para os dias de hoje. Ela fala que somos verdadeiros sonhadores, e eu quero continuar sonhando, mas sonhar acordado, sonhar com os pés no chão, sonhar acreditando que um dia a gente vai, sem dúvida alguma, vencer essa batalha. Boa noite para vocês, boa noite para quem está chegando na nossa live de expressão. Daqui a pouquinho, Júnior Olímpio, meu parceiro, companheiro de roteiro, advogado, vai estar com a gente aqui, contando, trazendo um pouco da sua história, da sua trajetória. Se eu vou abrir, segurar aqui. Peraí. Alexa, parar música. Pronto. No final, a Alexa volta a cantar pra gente aqui, então. É minha amiguinha aqui que coloca as músicas pra gente toda noite em live de expressão. Gente, agradecer então a presença, a companhia de cada um de vocês. Tenho certeza que vai ser mais uma conversa incrível. E pra gente começar, como sempre, a pedido da Márcia, pedido da expressão, faz parte, agradecer, é claro, os nossos parceiros. Gente que está com a gente nesses quase 30 anos de história da expressão, que continua acompanhando, acreditando no nosso trabalho, são verdadeiros parceiros também, verdadeiros quixotes, né, na luta aí por dias melhores. Então vamos lá então, começando a agradecer aqui a Fabiana Zanqueta da Z-Decor Shopping Móveis. Aliás, a Fabiana é uma das parceiras da Expressão TV, que em breve vai estrear. A gente teve que segurar um pouquinho por conta dessa fase restrita da nossa pandemia. Hoje, inclusive, a presença da Fabiana era esperada na nossa live de expressão, mas por conta de compromissos que surgiram em cima da hora aí para a Fabiana, nós tivemos que desmarcar e conseguimos trazer já para a data de hoje o doutor Juninho Olímpio, né? Para falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Aliás, já fica aqui o agradecimento por ele ter topado de antemão, de ontem para hoje, essa conversa com a nossa expressão. Obrigado, então, a Fabiana Zanqueta, Shopping Z, dentro de alguns dias vai estar com a gente aqui em mais live de expressão. Obrigado também a Krepski, Lar e Construção, parceiros de sempre na nossa história da nossa expressão. Bela Vita, Manipulação e Homeopatia, também com a gente aqui mais uma vez. Agradecer também Marcelo Almeida Orquídeas. Aliás, Marcelo Almeida se soma à Fabiana Zanqueta para preparar os nossos cenários na Expressão TV. Em breve vocês terão a oportunidade de conferir tudo isso pelos canais de comunicação da Expressão, não só pelo Instagram, gente. Aliás, já fica o convite, sigam a Expressão também no YouTube, adicionem lá no Facebook, tem o nosso próprio Instagram aí, fiquem atentos a tudo isso, para vocês ficarem atentos a todas essas novidades. Nova Era Farmácia Homeopática, uma esquina incrível, mas mais que isso, né? Um atendimento de qualidade, produtos de qualidade também. Sol Araras também está com a gente aqui, Sol Araras Energia Solar, para você que se preocupa com a economia e também se preocupa com o meio ambiente. Consone Assistência Familiar, muito obrigado a vocês também da Consone Assistência Familiar que está conosco em mais uma live de expressão, acredito também no nosso trabalho. Reveralto Auto Center, tá o endereço também para você, Reveralto que fica ali na Avenida Padre Alarico Zacarias, na entrada também da nossa cidade de Araras. Opa, vamos lá, sumiu aqui. Quem também está na entrada de Araras? A família Gaivota, a Fiat Gaivota. Obrigado a vocês por estarem conosco em mais uma live de expressão. Pet Shop é o bicho, os nossos animaizinhos merecem, é claro, todos os cuidados necessários. 2 endereços pra gente em Araras, no centro e também lá no Jardim Fátima. Seu Piato, agora que a gente está em tempos de restrição, né? Para você que gosta de um delivery, gosta de um prato saboroso, telefone para você 99158
8022, comida saborosa e quentinha na porta da sua casa. Eu tô errando hoje aqui, hein, gente? Apertando o que não era para apertar. Vamos de vídeo? Tem mais parceiros pra gente, mas agora em forma de vídeo. Rua Barão de Arari, no centro de Araras. Esse é o endereço da Animal Planet. Aliás, Paulo Corte, mais uma vez abraço. Obrigado por estar com a gente aqui. O Paulo que já teve a sua história, a sua trajetória contada aqui também pra gente na live de expressão, já trouxe muita informação. Em breve, com certeza, ele volta, né? Tem personagens que precisam voltar para trazer novidades, para discutir com a gente novos assuntos. E o novo parceiro, Zanqueta Congelados é especializada na fabricação do verdadeiro bolinho de bacalhau e do verdadeiro sabor do salgado. Você encontra os produtos Zanqueta Congelados no Savenhago, Tonim, Faveta, Casas de Carne, entre outros estabelecimentos de Araras e região. Inclua na sua compra a saborosa coxinha, quibe com queijo, croquete de calabresa, churros com doce de leite e um verdadeiro bolinho de bacalhau. Solicite um representante pelo zap 19997275688. Siga a Zanqueta Congelados no Facebook, Instagram e acesse zanquetacongelados.com.br. Ó, esse vídeo agora, esse horário é crueldade, hein? Ô, horinha da fome, eu não jantei ainda, gente, é só depois da live que isso vai acontecer comigo. Mas, gente, como sempre, trazendo para vocês aí os números, né, divulgados pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras, os dados da Covid. Eu acredito que esses dados hoje não foram atualizados como deveriam, até porque ontem eram 241 óbitos e hoje eu sei que pelo menos mais um foi confirmado. Inclusive de uma grande amiga, uma grande parceira, doutora Lenice, professora Lenice. Eu a conheci no Centro de Citricultura, ela me chamou para trabalhar com ela em alguns eventos. Depois a ligação foi tão intensa que eu cheguei a frequentar a casa dela por algumas vezes. Por próximo ano, está marcado o casamento do filho dela, do Acran. E o Acran, inclusive, não pôde sair da Bolívia para vir até Araras para se despedir da mãe. Né? Uma dor independente, assim, não dá para relatar, né, o que essa família está sentindo. Eu estou com o coração partido aqui, hoje ao meio-dia, quando eu soube do falecimento, da passagem dela aí, doeu demais mesmo, né? Não são números, gente, são vidas, né? São famílias que estão chorando a morte, a partida dessas pessoas. Na semana passada nós tivemos a Giovana, uma menina de 44 anos, deixar muita história, né? Deixou de contar, de viver muitas histórias. Isso para citar somente pessoas que até então eu conhecia, né? A Dani Olímpio está aqui, ó, presidente do Rotary Clube de Araras Alvorada, dizendo: se cuidem, pessoal, realmente se cuidem. Galera, não é agora que a gente tem que se aglomerar, fazer festinha, ir para casa de pai e mãe para isso ou para aquilo, ir para o clube porque eu preciso desestressar. Gente, os médicos estão estressados, né? Pensem nisso. Antes de você julgar o seu estresse, pense no estresse de quem realmente está há mais de um ano aí trabalhando sem folga, lutando para manter as pessoas vivas. E hoje lutando para manter as pessoas dentro de um hospital, para tentar uma vaga no hospital. Isso não é brincadeira, né? Isso é sério, né? Não vou entrar em conotação política aqui, não vale a pena, não é esse o propósito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte, como a Dani está colocando aí pra gente, a gente precisa, é claro, se cuidar. Os números estão aí na tela, estão para você ver. Dê uma olhada no Instagram, no Facebook aí da Prefeitura de Araras, para vocês ficarem atentos a essa realidade. Atentos também ao calendário de vacinação. Essa é a galera que vai tomar a segunda dose da vacina. Isso já foi divulgado hoje pela Prefeitura, então fiquem atentos, né, para a gente não perder. Uma dose depende da outra, no caso da Coronavac, que é a vacina disponível no momento para a cidade de Araras. Então tem as datas certinhas aí, a partir do dia 9 de abril, próxima sexta-feira, depois volta na próxima segunda, na terça e depois na outra sexta-feira, tá bom? Tem um calendário, um cronograma certinho aí. Aliás, deixa eu trazer uma novidade para vocês aqui, eu já vou dar um spoiler. É o seguinte, há algum tempo foi discutido nos grupos aí, no Facebook, as pessoas começaram a pipocar, de repente o governo do estado também saiu na frente, e a Prefeitura de Araras chamou os clubes de serviço para colocar em prática essa ação. Que ação? A vacina solidária.
De que forma isso vai funcionar? As pessoas que forem para serem vacinadas ali no Parque Ecológico, né, o drive-thru da vacinação está acontecendo ali, embora algumas pessoas podem ir a pé também, vão ser convidadas a levarem 1 quilo de alimento não perecível. Né? Os clubes de serviço vão estar envolvidos ali. Rotary Clube de Araras, Araraçu, Araras Alvorada, que eu faço parte, o Interact, o Rotaract, Lions, os motoclubes, as lojas maçônicas e tantas outras organizações estarão lá com os voluntários para pegar esses alimentos, vão organizar e repassar para o Fundo Social de Solidariedade, que vai entregar isso para as famílias que precisam nesse momento e precisam e muito. A pandemia ela não bate só na vida, na saúde, mas a gente sabe que ela bate no bolso também. Muita gente sem trabalhar, muitas empresas fechadas, muitos comércios precisaram ser fechados, muita gente sem renda nenhuma. E a fome, gente, a fome é urgente. Então essa campanha se faz necessariamente urgente, é para ontem. Então já fica aqui o spoiler, né? Mas mais do que isso, o pedido de ajuda para todos vocês. Conhecendo alguém que vai ser vacinado, vai levar alguém para ser vacinado agora nos próximos dias, galera aí de Araras. Essa campanha já começa então nessa sexta-feira. Os clubes de serviço, toda essa galera já está se organizando para poder receber esses alimentos. É 1 quilo de alimento não perecível por uma dose de vacina. Ah, não posso levar? Esqueci? Não tem problema. A gente agradece da mesma forma. Mas se puder, colabore com a gente. Aliás, colabore com essas famílias que estão em busca de vacina. Tá bom? Recado dado para vocês. Mais um recado importante aqui. Eu recebi hoje essa arte, eu preciso compartilhar, que é uma arte saborosa, gente. Vai ter festa do milho em Araras agora, no próximo sábado, da tradicional paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá do Jardim Fátima, né? Inclusive, semana passada, o Padre Robert esteve com a gente aqui, foi uma live de expressão incrível, incrível mesmo. O Padre Robert, Pastor Paulo Davi e a Raquel, doutora Raquel Sarmento. Nós falamos aqui sobre o significado da Páscoa. Foi uma das melhores lives, né, pela interação, pelo dinamismo que nós colocamos aqui. E hoje o pessoal da Pastoral da Comunicação, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, me mandou essa arte. Vai ser uma festa diferente, a gente não vai poder estar lá no salão, comendo, bebendo, se confraternizando com a família, com tantas pessoas queridas, mas a gente pode colaborar com as obras sociais também da Igreja do Fátima através do sistema drive-thru. Esse ano vai ser um pouco diferente, o horário de retirada vai ser das 3 da tarde até às 18 horas. Pamonha, curau, milho cozido, suco de milho, o valor é R$30 desse combo, você pode comprar mais de um combo, né, para retirar ali. Entre em contato, mas acredito que na hora também eles vão vender. Belezinha? Recado dado, aliás, um recado saboroso. Eu, infelizmente, não estou em Araras, mas se tivesse, estaria lá nessa fila consumindo essas maravilhas. Mais uma arte para a gente mostrar aqui antes de começar a nossa live é sobre o nosso sorteio, parceria com a Pessoto Ótica, sorteio no dia 27 de abril, tá? Para concorrer a este óculos, que a nossa modelo está mostrando aí, que a Mariana Dionísio está mostrando pra gente, é só seguir algumas regrinhas que estão aqui no perfil, né, no feed da expressão, @expressão Araras. Procura essa foto aí, tem que ser essa, gente, quadradinho inteirinho lilás aí, como está sendo mostrado, é essa foto. Ali você tem todas as regrinhas para poder participar. Tem que seguir o perfil da expressão, da Pessoto, o meu, o da Mariana, que é a nossa modelo aí, marcar algumas pessoas e o sorteio então, dia 27 de abril. Perfeitinho? Boa sorte para você, vale a pena participar. Vamos de live então? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Fazer a chamada do nosso convidado, o Dr. Júnior Olímpio, promissor, por sinal. E eu sei que a família está toda aqui já na expectativa também para acompanhar essa live. Assim, deixa eu acenar para quem está chegando aqui, ó. Segura aí, Juninho, já falta uma noite para você. Deixa eu acenar para a galera que está chegando aqui. Pronto, valorizar a galera. Turminha, Juninho já está aqui para fazer perguntas para ele. Aproveita então esse ponto de interrogação dentro desse balãozinho de conversa que o Instagram oferece para a gente. E a partir de agora, então, live de expressão com o Dr. Júnior Olímpio. Juninho, boa noite, rapaz. Seja bem-vindo. Boa noite, Rafael. Boa noite a Márcia Cunha, que eu já vi que está presente também. Tá a Márcia que me intimou a estar aqui. Ela nunca convida. Ela é intima, né? O tamanho da autoridade que ela tem, né? E boa noite a todos os presentes. Estou vendo muitas pessoas queridas, né? Advogados, vereadores, amigos, companheiros de pós-graduação, de Rotary. Então, me sinto muito honrado aí por estar presente aqui.
Juninho, ó, primeiro, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, né? Até porque foi um convite meio no susto, ou como você bem disse, uma intimada meio no susto, né? De ontem para hoje. A live até então programada para hoje não pôde acontecer por uma mudança de agenda da nossa convidada. Nós já queríamos chamar você para a nossa conversa, sem dúvida alguma, né? E você topou de bate-pronto aí, tá com a gente aqui hoje. E eu sei que não vai faltar assunto, até porque seu universo é bem vasto, né? E apesar, é claro, também da sua jovialidade. Quantos anos, doutor Júnior Olímpio? Estou com 27 anos, Rafael. Recém-completados aí no final de março. É novo demais, cara. E apesar dessa vida ainda breve, né, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Sua formação, advogado, o direito, mas você não parou na graduação, né, Juninho? Não. Acho que a gente não pode parar nesse ramo, né, Rafael? Se nós paramos, nós ficamos para trás e deixamos de ter um conhecimento específico, especializado realmente em algum assunto. O direito ele é muito vasto, é muito amplo, né? E não adianta qualquer pessoa que se formou em uma graduação, que é um bacharel, que é um advogado, pensar que domina e tem conhecimento em todas as áreas, né? Então, a especialização ela é muito importante. O direito é a mesma coisa do que, por exemplo, a medicina, né? São sim. Vários campos. Nós temos o cardiologista, nós temos o ortopedista, otorrino, né? E o direito também. Então, eu optei logo que terminei a graduação em fazer uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, né? Também abrangeu o direito previdenciário na Mackenzie. Foram 2 anos aí de muita luta, né, Rafael? E terminando a pós, eu já quis emendar um mestrado junto. Eu gosto muito da área acadêmica. Nós vamos pegando admiração por alguns professores que nós vamos tendo no caminho, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E no mestrado, ali eu me encontrei nessa vida acadêmica, né? Conheci professores assim do mais altíssimo nível. Inclusive, a minha orientadora tá prestigiando aqui a live, a doutora Vivian Gregory, uma pessoa fantástica. Eu tenho assim o prazer de chamá-la de mãe do coração. Ela também me chama de filhão, né? Uma pessoa fantástica, doutora pela USP, pós-doutora lá pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, ela passou a ser uma inspiração e uma referência para mim na vida acadêmica, né? O seu mestrado você está cursando onde, Júnior? Então, já concluí na Unimep. Tá. É isso mesmo, eu estava lembrando. Você fez na Unimep, né, na Metodista de Piracicaba, onde eu me graduei, inclusive, né? Legal. Lá é uma universidade fantástica, né? E também estou fazendo um segundo mestrado na Espanha, na Universidade de Girona, né? Mais voltado aí para uma área teórica do direito, né, até denominado de cultura jurídica, não é nem direito propriamente, que é onde a gente consegue aprender um pouquinho mais da base, entender o porquê desse direito aí que está positivado hoje, e isso nos ajuda a crescer como advogado e também como acadêmico, né? Desenvolver teses. Então é muito bacana esse segundo mestrado que eu estou fazendo. E para completar minha formação, estou cursando disciplinas que são válidas para o doutorado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Direito do trabalho também, né? Sempre mais voltado para a área empresarial. E já concluí todos os módulos. Acredito que em breve aí vou ter minha dissertação, minha tese aprovada ali para que eu seja oficialmente um doutorando, né? Bom, gente, antes de continuar aqui, deixa eu só me justificar que eu chamei o Dr. Júnior aqui de Juninho várias vezes. É que realmente, quando eu o conheci, ele era o Juninho. Tanto que, assim, eu já entrevistei a doutora Daniela Olímpio aqui, que hoje é presidente do Rotary Clube de Araras Alvorada, do qual eu faço parte. E só para vocês lembrarem, né, para vocês saberem, eu tive a oportunidade de fazer a festa de 15 anos da doutora Daniele. E o Juninho é o irmão mais novo da Daniele. Então, realmente, eu conheci Juninho, né, Juninho? É verdade. É verdade, Rafa. Uma relação já longa de muita amizade aí, de companheirismo no Rotary. Né? Sim. Você é um rotariano já de mais de 10 anos, assim como os meus pais. Então, eu cresci nesse ambiente do Rotary aí,
com a presença de várias pessoas fantásticas na qual você se inclui, né? Aliás, um abraço aqui para o doutor Luiz Olímpio, companheiro de Rotary, para a doutora Solange Olímpio também advogada, uma família de advogados, né, Juninho? Sim. E uma família de advogados que se dá muito bem trabalhando junto, o que é muito importante também, né? Nós vemos muito de famílias não conseguirem trabalhar junto, e isso, graças a Deus, não acontece com nós, né? Nós nos damos muito bem, e cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de contribuição ali, de divisão de tarefas, e a gente consegue harmonizar tudo e fazer um serviço muito bom, graças a Deus, que torna esse escritório uma referência na cidade e na região, né? E é referência mesmo, ó. A Dani, a tua irmã, fez um comentário aqui que eu não posso ignorar, cara. O Rafa nos viu crescer. E como crescemos? Dani, vocês cresceram em tamanho, mas também cresceram em sabedoria, né? Que é o mais importante, sem dúvida alguma, viu, Dani? Juninho, nessa família de advogados, você se sentiu pressionado a cursar direito também ou foi algo para você? Iniciativa tua? De forma alguma eu me senti pressionado, porque meu pai sempre foi muito claro comigo. Ele falou: faça aquilo que você gostar. Eu não quero que você faça uma coisa pensando em dinheiro ou pensando em me agradar e não seja feliz, né? Então, até o segundo colegial, mais para metade do ano, próximo de entrar no último ano para tomar essa decisão ou até fazer um cursinho, que não é demérito nenhum para aqueles que optam, porque é muito difícil você começar a tomar uma decisão tão importante com 17 anos de idade. Sim, né? sim. Mas eu iria fazer engenharia, uma área totalmente oposta no campo das exatas, né? E decidi mudar. Não sei qual que é a explicação de eu sentir isso no coração. Foi uma tentativa também. Eu fui aberto a se eu não gostasse, a mudar, mas eu fui me apaixonando aos poucos pelo direito. Foi se apaixonando aos poucos, cara. Isso é interessante. Não, a impressão do direito, ela nunca é a melhor. Por isso que eu recomendo para as pessoas não desistirem no primeiro ano. Porque as matérias são muito teóricas, nós vemos pouquíssimas matérias jurídicas mesmo no primeiro ano. Então, muitas vezes a gente acaba se frustrando daquilo que nós estamos esperando do curso. E conforme vai passando o tempo, a gente vai se descobrindo em diversas áreas, né? Vamos nos identificando. De repente, lá você tem no primeiro ano um direito penal, um direito civil, e não se identifica com nenhum, mas vai ter um direito tributário, empresarial, trabalhista, que você vai se identificar lá na frente. Então, o direito ele está em tudo, todos os ramos são associados ao direito, né? Exatamente, cara. Bom, e aí você foi para o escritório, se formou e foi para o escritório. E pelo que você já contou, você se especializou no direito empresarial, trabalhista, foi isso, né? Sim. Aí foi por uma paixão sua ou também foi por necessidade do escritório? Foi por uma paixão minha. Tá. Eu já na faculdade, quando eu comecei a ter um direito civil mais voltado para a área de contratos, quando eu comecei a ter um direito do trabalho, um empresarial, foi quando eu comecei a realmente me apaixonar mais pelo direito. Então, ali eu comecei a sentir essas áreas, né? E até na minha formação faltou uma, para você ver como que a gente vai aos pouquinhos se apaixonando por áreas. Que eu estou fazendo uma pós-graduação em direito eleitoral, né? Pouquíssimos profissionais, inclusive um dos poucos e bons que nós temos na área, faz parte da equipe Expressão, que é o Dr. Benetti. Dr. Benetti, exatamente. Que eu deixo um abraço, é um grande profissional. E me interessei um pouquinho porque eu sempre gostei de política, mas não com aquela intenção de ser candidato, né? Mas de acompanhar, de estudar, e senti o desejo de começar essa pós-graduação e estou gostando muito. Então, tenho certeza aí que logo, logo vai ser uma área de muito destaque no escritório, porque eu estou apostando muito nessa área também agora. O direito eleitoral, inclusive, é uma área que muda constantemente. A cada nova eleição chega com novidades também, né, Juninho? É uma área que não vai parar, não vai deixar de evoluir. E como você disse, né, entender o direito eleitoral não significa que eu quero ser político, mas eu tenho certeza que você se entende como agente político, como todos nós somos. E é importante o advogado saber entender para poder dar as respostas que a sociedade busca nessa área, por exemplo. Uhum. É verdade, sem dúvida, Rafa.
Bom, mas vamos lá. Eu combinei com o Juninho que a gente ia trabalhar uma área específica dentro daquilo que ele atua, né? Que ele entende, que ele gosta muito, que é o direito empresarial. Nós falaríamos hoje, Juninho, mais precisamente sobre contratos. Justamente um assunto que é efeito dessa pandemia que todos nós estamos entendendo aqui, estamos vivendo. Não é isso? Sem dúvidas. Rafa, contratos é um tema, um assunto que ele é apaixonante quando você pega desde a origem. Porque nós não nos damos conta e o dia inteiro nós estamos fazendo contratos. Já começa quando nós vamos em uma padaria de manhã comprar pão. É um contrato, né? Mas nós não nos damos conta porque é uma coisa habitual. Ele preenche todos os requisitos do contrato. O contrato ele não precisa ser escrito necessariamente. Então, toda a relação que nós temos no dia a dia é um contrato. Então, é uma área que ela é realmente apaixonante. Tá. O ato de uma compra de um pãozinho é um contrato, então? Quer dizer, eu caminho aqui 500 metros para chegar na padaria. Vou lá, entrego R$2, pego os pãezinhos e volto para casa. Eu estabeleci um contrato com aquela padaria? Você estabeleceu um contrato. Porque cumpre todos os requisitos. Tem a proposta, tem a aceitação, tem a contraprestação, tem a entrega do produto. Então, é um contrato. Aquilo que não for cumprido decorrente daquilo ou que venha a dar um problema, ele pode ser requisitado judicialmente. De repente, um pão que esteja com algum problema, um bolor. Tá, ok. Vamos pensar num produto vencido, é isso, né? Hoje eu precisei ir ao mercado. Fui lá no mercado e comprei achocolatado. Eu chego em casa, noto que o achocolatado está vencido. Ou como a gente já viu muitas histórias, né? De repente abro o chocolatado e encontro baratinhas dentro do chocolatado, né? Como a gente já sabe que já aconteceu. É uma forma de ter esse contrato danificado, é isso? Na justiça, nós vamos discutir os efeitos daquele contrato. Né? Então, é um contrato que foi formulado no ato da compra e que o defeito no produto ele vai gerar uma discussão para uma responsabilidade civil, uma indenização. Então, quer dizer, toda relação que nós temos é um contrato. Quer dizer, gerou-se uma expectativa, o consumidor comprou aquela expectativa, aquilo não se cumpriu e, obviamente, através desse consumidor lesado é que a justiça entra para discutir se houve ou não o dano. É isso. Exatamente. Perfeito. Toda promessa, quando ela é formalizada, ela passa a ser um contrato. Ela deixa de ser uma proposta e torna-se um contrato. Agora, doutor Júnior Olímpio, com essa pandemia, muitos contratos deixaram de ser executados, ou pelo menos não puderam ser executados, até por força de uma restrição maior. O que dizer em relação a isso? Rafa, um cenário excepcional que nós estamos vivendo. Né? Tem toda a previsão legal em relação a isso, né? Que é o caso fortuito, força maior, né? Os reflexos decorrentes da imprevisibilidade ali que se ativou. Né? E realmente as partes têm que ter muito cuidado, né? Porque ninguém estava preparado para um momento de pandemia. Né? Então, muitos contratos estavam vazios. Então, é o momento assim dos profissionais, aqueles que ainda não fizeram. De repente, fazer termos aditivos ou reformular por completo esses contratos, né? Porque as consequências, elas são grandes, né? Tá, você falou justamente sobre contratos vazios, e aqui eu vou tomar como exemplo o meu. Eu sou celebrante de casamentos, trabalho com eventos, estou sofrendo com essa pandemia. E lá em março, quando a situação estourou, eu lembro que o último casamento em 2020 que eu celebrei foi no dia 14 de março. Essa data é impossível esquecer. No final de semana seguinte, eu já não pude celebrar um casamento, mas eu tinha até então um contrato com aquele casal. Só que meu contrato não previa, obviamente, o Covid-19, não previa uma pandemia, não previa 40, 50, 60, 3 meses de comércio fechado, de qualquer restrição. Como agir numa situação como essa, Juninho? Então, Rafa, o primeiro ponto que se deve fazer é buscar uma negociação. É a solução amigável. Isso está até incluso dentro do princípio da boa-fé que rege os contratos. Né? Nunca tomar uma medida que vai lesar um terceiro sem que se tente resolver, porque ele também não tem culpa dessa situação. Concordo. Nós estamos
tratando de um caso fortuito, uma força maior em que ambos são vítimas, né? E, no caso, toda relação contratual, né, ou quase toda, né, melhor dizendo, uma parte do contrato ela vai ter uma instrução jurídica melhor, vai ter uma formação melhor, uma bagagem cultural melhor e outra não, né? Por isso que nós temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que ele serve para tentar igualar essa relação, né? E no caso, vem uma pandemia, tentamos negociar, eu já paguei 70% do contrato e agora eu quero a restituição. Não tem negociação, eu não quero mais o evento. Se deve resolver o contrato com a devolução, né? Mas eu já fiz alguma coisa nesse contrato, então aquilo que você já prestou de serviço, ele deve ser abatido do valor. Então, a forma de se resolver uma resolução por força maior seria o status quo ante, né? Que eu usei um termo jurídico em latim, mas que quer dizer o estado que se estava antes da celebração. Porém, aquilo que já foi prestado deve ser contraprestado também, né? Não chegando em acordo, aí sim deve ir para as vias judiciais, né? Tá, quer dizer, a primeira solução seria estabelecer um diálogo, é isso. Sim, Agir com bom senso, buscando o melhor para as duas partes envolvidas. Perfeito. Isso. E um segundo momento, não sendo possível, aí sim, a restituição é analisar aquilo que já foi prestado. Por exemplo, você como um cerimonialista, eu não sei como se estende o seu trabalho no decorrer. Muitos já começam a fazer listas, a fazer planejamentos, eles ligam para outros fornecedores ali para negociar, fazem as indicações, então ele já começou um trabalho. Então não seria justo que ele devolvesse 100% do valor por aquilo que ele já trabalhou. Nesse caso, Juninho, o casamento da semana seguinte já estava praticamente pronto, né? Porque eu tive todo um trabalho de me reunir com o casal, 1, 2, 3 conversas, recebo os questionários, monto a cerimônia, me preparei, quer dizer, já tinha só faltava chegar no local, praticamente era isso, só faltava chegar no local. Eu tenho por prática, no meu contrato tem isso, eu não recebo tão antes, eu recebo apenas 2 dias antes do evento. Meu contrato é justamente isso. Por fim, como o casamento seria no sábado, a pandemia estourou um pouquinho antes, chegou na quinta-feira, eu não recebi. Mas eu tive um trabalho com o casal. Você, nesse caso, Rafa, poderia pleitear que pelo menos parte daquilo que foi combinado ele pagasse, né? De repente, ver a extensão daquilo. 20%, 30% do valor, 40%, porque aquilo que é prestado deve ser contraprestado. Você já fez antes de ter que invocar essa cláusula do caso fortuito. Não tinha antes o cancelamento do evento. É uma coisa repentina, então você não pode deixar de receber por aquilo que você já fez. Agora, aquilo que você não fez, infelizmente, pela questão da excepcionalidade, deixaria, sim, de receber num caso justo, né? Agora, sim, a solução que nós tivemos para essa história, só para deixar o desfecho para vocês todos aqui. Eu acabei não recebendo, o casamento foi remarcado, foi colocado para outubro do ano passado, chegou em outubro do ano passado, esse casamento também não pôde ser realizado, Juninho, porque a pandemia, infelizmente, persistiu. A pandemia persiste ainda hoje, esse casamento foi para junho, e hoje o casal novamente me chamou, dizendo que provavelmente vão adiar novamente a cerimônia. Olha isso. É uma situação difícil, né? Mas, pelo menos em relação a esse caso, eles estão tendo o bom senso ali de prorrogar e manter as condições do contrato, né? É difícil quando a pessoa ela chega e fala, não quero mais saber, não quero mais nada, simplesmente vamos cancelar e fica elas por elas, né? Então, cara, eu tive casos assim, colegas tiveram casos assim. É um rompimento de contrato, não dá para dizer que seja um rompimento de contrato, mas eu quero saber, se nessa situação, por exemplo, de pandemia, eu posso cobrar multa, eu posso cobrar uma rescisão. O que o direito diz para mim? Rafa, você pode cobrar multa desde que não seja a hipótese de caso fortuito ou força maior. Por exemplo, né, vocês estavam lá, ia ter o casamento normalmente, vamos cancelar, vamos, para tal data? Sim, tal data, combinado. Aí, de repente, não sei, o casal rompeu, né?
não vai mais ter o casamento, falta 2 meses ali para acontecer, eu não quero mais. Isso não é o caso fortuito ou força maior. Você concorda comigo? Concordo, Ainda tá. que nós estejamos em uma pandemia, pode ser que lá na frente vá ocorrer, mas ainda não ocorreu, né? Então, isso seria uma rescisão unilateral. E nisso pode sim ter multa, aquela que tiver prevista em contrato. Agora, caso fortuito e força maior, não pode ter aplicação de multa, né? Tá, nesse caso, a Simplesmente uma pandemia. contraprestação porque já foi. A pandemia é um caso fortuito e é força maior, não é isso? Sim, caso fortuito e força maior. O casal chegou a remarcar o casamento 3 vezes, não esse, tá? Um outro casal. Chegou a remarcar o casamento 3 vezes. De novo, não vai poder acontecer agora. Eles resolveram suspender tudo, parou. Romperam todos os contratos. E eles falaram, lá na frente a gente recontrata tudo de novo se a gente decidir casar. Entra naquela situação que eu adiantei para você, né, Rafa? Aquilo que você trabalhou, você tem direito a ser contraprestado. Às vezes não tem isso expresso no contrato de qual é o valor, mas tem que ser ajustado entre vocês, né? Senão tem que ser judicialmente discutido, né? E eles, quando eles resolverem fazer, você está à disposição, né? Bom, agora, Juninho, tem um detalhe também importante nessa história toda, né? Eu, nessa minha situação de só receber quando eu trabalho, muitos casais até entenderam isso, quiseram me pagar antes, né? Muitos, assim, alguns, né, quiseram me pagar antes. Eu optei por não receber, até porque, assim, entendendo que eu não sei como vai ser o futuro, o que a pandemia ainda nos reserva, é uma cortina preta que a gente tem pela frente ainda, e optei por não receber, por não querer receber. É certo isso ou não? Rafa, isso aí é uma opção, né? É uma opção sua. Você pode optar por não receber. Dentro do campo privado, né, se pode tudo. No sentido assim de uma vontade sua, não quero receber agora. Ou eu desejo receber agora e ele vai aceitar se ele paga agora ou não. Mas agora, a partir do momento em que é invocado um momento excepcional, aí sim pode ser revisado, né? Por exemplo, se ele falasse, não, eu vou pagar agora, ele poderia cobrar depois da devolução daquilo que não foi contraprestado, né? Agora, você deixar de receber é uma opção sua. Você querer receber mais para frente é uma opção sua. Isso pode, normalmente. Agora, o teu pai, inclusive, trouxe aqui uma solução que eu já apliquei no meu contrato logo depois que nós começamos a viver essa pandemia. Que é importante celebrar um contrato, ou seja, redigir um contrato que já preveja os casos fortuitos ou de força maior, que é o que eu coloquei lá no meu contrato, inclusive citando o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele não fala em pandemia, ele não fala em Covid-19, né? Até porque isso é algo muito recente. Mas, como você já bem disse, ele fala em casos fortuitos e força maior. Então, com base nisso, eu já adaptei o meu contrato para essa nova situação. Então, os novos, que já foram celebrados desde a metade do ano passado e seguem até hoje, já consta isso também. Na realidade, a previsão de caso fortuito e força maior é uma coisa que já deveria haver nas previsões dos contratos. Isso independente da pandemia ou não. Isso é só uma das hipóteses, né? E essa previsão ela é muito importante. Mas ainda que ela não ocorra, né, pela força da lei, ela é aplicável. Mas é sempre bom ter tudo mostrando uma boa-fé, um ajuste que seja compatível e bom para ambas as partes, né? É muito ruim quando uma parte quer onerar a outra, quando ela quer levar vantagem no contrato. Então, eu acho que tudo bem previsto é muito importante, né, Rafa? E Juninho, tem gente acompanhando nossa live aqui que é justamente do mercado de eventos. Tem a Cássia Cruz, que é cerimonialista. Deixa eu ver quem mais aqui que passou. Eu até vi comentários e não consegui segurar aqui. A Tabata Assis, que também é cerimonialista, trabalha na mesma área que eu. Profissionais de eventos que não puderam realizar o seu evento. Ok, o casal quis manter o contrato. Só que falou assim, não vou casar hoje, mas eu quero casar daqui a um mês. Você tem a data? Aí, quando esse profissional foi ver a data, ele não tinha mais a data disponível porque já tinha sido celebrado o contrato com outro casal, com uma outra empresa, enfim. Como fica nessa situação? Teve rompimento de contrato de alguma parte ou não, Juninho? Não, aí entra no caso fortuito também, né, Rafa? Na data que tinha, não foi por culpa desse profissional que não aconteceu o evento.
deve-se buscar uma nova data com harmonia em todos os prestadores, mas nem sempre isso é possível, né? Então, também não pode ser penalizado, por exemplo, o cerimonialista que não tinha essa data disponível antes. Vai rescindir o contrato, né? Sem aplicação de multa, ele vai ter que procurar outro profissional e o cerimonialista vai seguir com a agenda dele, né? Entendi. Tá. E no caso de reequilíbrio financeiro, a própria Cássia pergunta isso também. Porque assim, ó, o que é muito comum acontecer na nossa área? A pandemia estourou em 2020. Às vezes, eu hoje já recebo pedido de orçamento para 2023, para daqui 2, 3 anos. Então, orçamentos de casamentos que eram para ser realizados em 2020, eu fechei em 2018, até em 2017, Juninho, né? E aí não pôde ser realizado em 2020, foi para o final do ano, 2021 não veio, né? Pode ser que não aconteça, talvez vá lá para 2022. Olha a defasagem do valor. E aí, a gente olha lá para fora, o preço do combustível subiu, os insumos que a gente utiliza para trabalhar, o valor aumentou também, o custo de vida está muito mais caro. Como que eu faço esse reequilíbrio no meu contrato? Isso é permitido ou não? É permitido sim, e é muito importante que ele esteja previsto, né? Tá. Os contratos que eu faço sempre tem uma taxa de reajuste caso ele seja realocado para outro ano calendário, né? E também é importante mencionar correções monetárias. Nós temos aí o índice de mercado, né, o IGPM, que ele pode ser previsto no contrato ali para que reajuste o valor e não deixe defasar para o profissional, né? Tá. Como que eu faço esse reajuste? Como que eu coloco isso no documento, Juninho? Qual que é a sua dica? É uma cláusula, né, Rafa? Você coloca uma cláusula automaticamente que mês a mês, né, o contrato ele vai se corrigir monetariamente. É uma atualização. Você vai eleger o índice, né, geralmente para eventos seria o IGPM, né, um índice da FGV, e você pode também, né, fazer uma previsão, se mudar o ano calendário, uma atualização do valor. Logicamente que não abusiva, não vai subir 80% do valor, dobrar o valor, mas de repente um acréscimo de 5%, 10%. Qual que é o mínimo para não ser considerado abusivo? E eu vou trazer um exemplo aqui para você. Olha, Rafa, acho que acima de 20% é um valor que eu entendo abusivo. É o que a jurisprudência ela pauta bastante também, né? Menos que isso é difícil de falar, porque tudo tem subido muito. Existem ramos, por exemplo, que depende do dólar. O dólar sobe muito e também é uma hipótese de revisão contratual, né? Uma moeda estrangeira valorizar muito, né? Então, eu acho que mais do que 20% eu acho que é abusivo. Tá, e no caso dos contratos que não tinham essa cláusula, Juninho? Eu posso chegar hoje e falar, tudo bem, seu casamento vai para 2022, mas eu preciso aplicar aí pelo menos 10% de correção. Eu estou certo em fazer isso ou eu não posso fazer isso, porque o contrato base não tinha essa condição? Olha, Rafa, quando se trata de direito do consumidor, é muito complicado você onerar, ainda que isso não seja uma oneração, né? Seja um equilíbrio, sem que haja o consentimento da outra parte, né? E judicialmente se pode revisar, mas agora arbitrariamente é um pouco perigoso. Tá. Aí já não seria algo que eu iria recomendar. Qual que é o primeiro passo? Negociar, né? Vamos trazer a situação. Aqui o contrato não traz, mas você sabe que as coisas sobem, né? Precisamos fazer um reequilíbrio. Não deu certo essa negociação, não, estava previsto isso, eu não estou nem aí que onerou para você, a sorte foi minha. Daí você pode judicialmente tá pedindo um reequilíbrio, né? O reequilíbrio ele pode ser pedido por ambas as partes, não é só para o consumidor. É para quem foi lesado. A Cássia, inclusive, está me ajudando aqui também, né? Como já disse, ela é também assessora de casamento, cerimonialista. Ela fala que os contratos eles não tinham esses índices e agora muitos não aceitam o reequilíbrio. Fica difícil, por exemplo, um buffet manter as suas condições. A Cássia está dando bem claro aqui o exemplo do buffet, que mexe com alimentação, com comida. Rapaz, se a gente vai no supermercado hoje, a gente vê um pacote de arroz, o preço que foi, né? Os 5 quilos de arroz ali, é completamente diferente do que estava o ano passado, ou quando estava em 2019, quando essa festa possivelmente foi contratada. Quilo da carne e tantas outras coisas, né? Essa é uma área que realmente pegou bastante, Juninho. Sim, mas também tem uma situação que é complicada, né, Rafa? Às vezes tem
realmente ramos que a oneração vai ser um pouquinho maior, que o custo vai ser um pouquinho maior. Só que também existe o risco da atividade também, né? Não se pode pegar simplesmente um contrato também e subir demasiadamente, né? Então, eu acho que tem que sempre existir esse bom senso ali para chegar num valor justo, né? Eu falei que ia trazer para você um exemplo aqui. Tem um casal que eu celebraria o casamento deles no ano passado, acabou vindo agora para maio desse ano, e maio não vai acontecer, e eles resolveram colocar para dezembro. Por que dezembro? Esse casamento vai acontecer em Ilhabela, nos lugares mais lindos desse país. Já tive a oportunidade de estar celebrando, fazendo casamentos lá também. Só que o buffet, o espaço que eles optaram para fazer o casamento, disse para eles, se vocês quiserem se casar em 2022, vão sofrer um reajuste de 50%. E no caso lá do espaço, eu soube até depois o valor desses 50%, isso acarretaria em R$15 mil a mais para eles poderem realizar o casamento em 2022. E aí, então, é uma cláusula abusiva, não é, Juninho? Como você já bem disse. Sim, é abusiva, né? É abusiva. E só um detalhe, né? Eles optaram por manter, então, o casamento em 2022 e quem perdeu fui eu, porque a nova data escolhida eu não tenho disponível. Então, nós tivemos que rescindir o contrato. E de forma amigável. Simplesmente eu desejando felicidades para eles e ficando aqui, quietinho, sem poder fazer nada, né, Juninho? Infelizmente, né, Rafa? Um momento que para eles também não é agradável, né? Com certeza. Eles, obviamente, eles queriam seguir a data, tudo certinho, sem ter reajuste nenhum. Mas seguir com todo o time de profissionais que eles sonharam, né? Todo mundo sai perdendo, a gente tem que equilibrar as perdas, né? Vamos dizer assim. Acho que é a forma mais correta de expressar, né, Rafa? Tá, Juninho, dessa forma, então, né, seguindo por essa linha, né, caso fortuito, caso de força maior, prever um reajuste, o que eu preciso colocar nos contratos hoje? Qual que é a orientação que você dá para todo e qualquer empresário que presta serviço, uma vez que a área de eventos, nessa pandemia, é uma das mais afetadas? Eu penso que as cláusulas elas devem ser expressas sobre todas as hipóteses de rescisão. Seja ela unilateral, com multa, seja ela por caso fortuito, força maior, né? A expressão ali no documento, né? Ela sempre vai visar a justiça, né? Por exemplo, como eu disse, vai ter uma rescisão unilateral. Vai se colocar uma multa, se deve analisar qual que é a proximidade do evento, o que já foi feito por esse profissional, qual foi o gasto que ele já teve. Tudo isso deve ser pesado. E no caso fortuito, força maior, não se pode aplicar nenhuma multa, né? Se deve tentar realocar uma data, se não for possível, infelizmente, rescindir o contrato, né? Sem a multa, mas sempre observando aquilo que já foi feito também, né? Isso é muito importante, né, Rafa? Isso é muito importante, sem dúvida alguma. Cara, e assim, eu confesso para você, né? Mesmo que um casal queira, de uma certa forma, me restituir de algum valor, eu não conseguiria receber. Eu tô falando por mim, Rafael. Né? Um trabalho que eu não fiz, Rafael, a gente vai te pagar. Eu falei, não quero. Eu já tive situações como essa, né? Um casal que precisou rescindir um contrato por uma situação fora a pandemia. Era um outro fator pessoal, particular da família deles. Eles tiveram que rescindir um contrato. E eu não quis receber. Eu optei por não receber. Eu teria o direito de cobrar a multa, viu, Juninho, nesse caso? Sim. Tá? Esse é o bom senso, assim, que muitas vezes falta, né? Às vezes a pessoa sempre quer ganhar em todos os negócios, né? E quando a gente empreende, a gente tem risco em alguns casos. Não dá para ganhar sempre, né, Rafa? Sem dúvida. Então, eu acho que a gente sempre tem que procurar ser maleável. E quando nós somos maleáveis, outras coisas vêm. Você passa a ter admiração daquela pessoa, você volta a fazer negócio com ela ou com uma indicação dela, e é só o caminho do crescimento, né? Agora, muitas pessoas procuram levar tudo a ferro e fogo. Daí acaba perdendo, muitas vezes, grandes negócios por não saber ter jogo de cintura, ser maleável, negociar. Nem sempre aquilo que está no documento você precisa fazer, né? Para você ter ideia, cara, teve um casal que tentou, infelizmente, agir de má fé comigo. Quando eu encaminho um orçamento, eu deixo muito bem claro nas propostas que eu envio que uma data somente é reservada mediante a assinatura do contrato. Tá lá.
Isso vai na proposta. E aí o casal falou, olha, então a gente vai fechar com você, a gente chegou até a fazer uma reunião, e eu encaminhei a ficha com os dados que eu preciso para poder elaborar o contrato e pré-reservei a data. Cheguei até a marcar ali na agenda para não correr o risco de chegar alguém e pedir enquanto eles estão cuidando da documentação. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, esse casal não apareceu. Eu cheguei, inclusive, a mandar um WhatsApp para um dos casais, que era a pessoa com quem eu tinha o contato. Essa pessoa não respondeu para mim. Depois eu vim a saber que essa pessoa mudou o número de celular. A pessoa não respondia, surgiu uma outra pessoa que quis fechar o contrato para a mesma data, para o mesmo horário, e eu fechei o contrato. O casal primeiro apareceu, Juninho, dizendo que eu não mantive o acordo com eles. Aí eu mostrei para eles lá, ó, tá aqui, ó. Uma data só é fechada mediante contrato. Vocês não me responderam, enviei mensagem, vocês não se manifestaram. E aí como fica a situação? Eles falaram, a gente vai entrar na justiça. Eu falei, pode entrar na justiça, fiquem à vontade. Por fim, o casal acabou sumindo e não falou mais nada, né? Realmente, falta muitas vezes a boa-fé das pessoas, né? E com certeza, se ela não entrou na justiça, não deu trabalho porque ela consultou um advogado consciente que passou a situação real para eles. Falou, aqui não tem o que ser feito, né? Infelizmente, você está errado. Boa fé, tolerância, compreensão e bom senso, realmente tudo isso forma um grande diferencial. Palavras aí da tua irmã, que está completando essa nossa resposta, esse nosso diálogo aqui, Juninho. Isso aí, sem dúvida alguma, não pode faltar no mundo de hoje. Aliás, não só na área de direito, né? Mas na própria relação humana, né, Juninho? O mundo, infelizmente, está muito carente disso. Exatamente. Falta muito... Acho que a palavra ideal é empatia, né? Empatia, cara. Veio à mente, eu não falei. Deixei para você, então. Empatia. Isso é o que está em falta, né? Mas o contrato, teoricamente, era para ser uma das relações mais fáceis de se resolver, né? Porque se nós estudamos os princípios do contrato, né? Boa-fé, equilíbrio, né? Sabendo conversar e ter diálogo, se dá para chegar sempre no meio termo, é que realmente as pessoas muitas vezes não têm empatia e tolerância, né? Tá. Juninho, eu já ouvi dizer que papel aceita tudo. E aí? Não é bem assim, não. Até assim, o que rege, o principal princípio dos contratos, a regra é que eles devem ser cumpridos, né? E que na relação privada tudo é permitido, né? Exceto aquilo que é proibido pela lei, né? Mas tudo que é abusivo é vedado, né? Temos o artigo 393 ali que fala do caso fortuito, força maior, o princípio da imprevisibilidade, né? Então, se a gente colocar num contrato que amanhã você vai ter que estar na Lua, não é possível de cumprir, nem tudo é possível, né? E muitas vezes aquilo que é possível se torna impossível, como é o caso da pandemia. Então, o papel não aceita tudo, não. Tem que ter muita prudência e equilíbrio, né? Muitas vezes, eu faço o contrato, eu coloco uma multa um pouquinho mais alta do que 20%, 30% por rescisão imotivada. Mas isso é recíproco, né? Se houver o descumprimento também do meu cliente, ele também vai pagar a multa proporcional, né? Então, aí se leva em consideração a proximidade do evento, todas as questões. Mas sendo proporcional, tendo boa-fé, sendo possível de ser cumprido, quase tudo é possível se colocar no papel. Ó, tem mais uma colaboração da Cássia aqui. É o seguinte, Juninho, muitos profissionais acabam recebendo antes do trabalho ser executado. E aí, com remarcações, de repente esse profissional não tem como assumir novamente esse casal, continuar com esse casal, continuar com esse evento. E, obviamente, quem contratou quer pedir o dinheiro de volta. Só que nós não temos como dispensar esse dinheiro de volta de uma hora para outra, né? Não é assim, não está guardado ali numa caixinha com o nome do casal, o nome do contratante, o nome da empresa que nos contratou. Como fica? A Cássia até coloca aqui, ó, a devolução nos orientam que deve ser feita, né, em até 12 vezes. Disseram, pelo que ela está constando aqui, que isso é válido até o final de 2022. Procede? Alguns clientes querem receber tudo de imediato e os fornecedores não têm condições de devolver. Como fica, Juninho, então? Esse caso que eu trouxe para você, que a própria Cássia levantou. Então, Rafa, se não tem previsão no contrato se deve haver uma devolução, se presume que ela deve ser feita realmente à vista,
né? Não tem uma previsão. Agora, aí que entra o bom senso, né? Às vezes é um valor alto, né? Que, por exemplo, um buffet, de repente, é uma conta ali de 15, 20, 30 mil a ser devolvido. E num período principalmente de pandemia, ele não tem como devolver todo esse valor à vista. Ele está parado há muito tempo, está vendendo almoço para pagar a janta, né? Dizendo um termo bem popular, né? Então, aí tem que entrar o bom senso, né? Tem que se negociar uma forma de pagamento Mas, ó, mais se eu não me acessível. engano, nessa área, Juninho, já foram editadas até algumas medidas provisórias para socorrer situações como essa. Na verdade, teve medidas, né? Não nessa área, nós tivemos medidas na área das passagens aéreas, né? Que teve previsão ali de 12 meses, né? E quanto a isso, não há uma lei, pelo menos eu desconheço qualquer lei que se fale um tempo específico para essa devolução, né? Mas, se não se é resolvido, judicialmente também não vai ser de imediato recebimento, né? Então, é uma oportunidade ali de quem está precisando fazer essa devolução se programar, né, para fazer o pagamento, né? Tá, entendi, ó. Perfil Vivian Gregory, a Vivian, né, tá colocando aqui pra gente. Atualmente, por conta da pandemia, o PROCON e outras decisões definiram o parcelamento. Acho que o PROCON, então, está ajudando em situações como essa, Juninho. Isso é importante também, né? Ter um órgão também que nos ajude em momentos como esse. Sim. Ô, Juninho, agora uma dúvida aleatória aí sobre contrato de uma forma geral. Eu preciso colocar testemunho em contrato, Juninho? Ou não? Olha, é uma prática que se tem, né? Mas não é também uma questão obrigatória para essa modalidade de contrato de prestação de serviço. Ainda que não se tenha essas testemunhas, está ali assinado pelas partes, ele é válido da mesma forma. Tá bom, perfeito. Eu aboli, eu estou perguntando porque eu resolvi abolir a testemunha já há alguns anos aí, sem ter necessidade. Cara, eu sei que esse assunto precisava se estender. Muitas outras perguntas viriam aqui, mas eu também tenho outro assunto para poder comentar com você. Porque eu sei que você foi nomeado aí diretor adjunto da Associação Brasileira de Direito Educacional, Seccional São Paulo, para a região de Araras aí, das cidades da região. Não é isso? Foi sim uma nomeação aí que me deixou muito feliz, me pegou também um pouco de surpresa, né? E o direito educacional, ele é um ramo do direito, assim como é o direito do trabalho, é o direito contratual, é o direito do consumidor, eleitoral, né? E que nós estudamos ali as normas educacionais, né? Escolas desde do ensino básico, ensino médio, fundamental, universitário, né? E a ABRAD, ela vem aí para prestar uma orientação, uma atualização legislativa ali para as instituições, né? E é uma instituição que vem fazendo um trabalho brilhante, né? Ela é nacional, né? Mas para que se possa distribuir melhor os cargos, foi decidido que cada estado ali vai ter o seu representante, assim como é a formação política da OAB, como é a formação política aqui no Brasil. E no estado de São Paulo, eu fui nomeado o diretor adjunto para cuidar aqui dessa região de Araras. Tá, vocês vão atender principalmente colégios, instituições particulares de ensino, é isso? Isso. É isso, tá. Perfeito. Principalmente... Tá, vocês defendem essas instituições ou analisam casos que envolvam essas instituições? Não, nós não defendemos, nós prestamos consultoria. É uma assessoria que nós fazemos a essas instituições, né? Até mesmo fazemos também análises de contrato, né? De repente sai ali uma nova legislação, o grupo está todo antenado ali, né? Então, por exemplo, eu que sou responsável por essa região, me encarrego ali daquelas instituições que tiverem interesse ali em se aproximar da ABRAD e de passar essa atualização legislativa para eles. Né? Eu acredito, inclusive, que a ABRAD, pelo menos no ano passado, esse ano não deve ter sido diferente, deve ter tido uma carga de trabalho imensa, porque trazendo de novo, né, o assunto contratos, né, serviços que não foram prestados pelas escolas.
por mais que o ensino à distância, no caso da rede particular, é muito mais prático, é muito mais viável, muito mais possível, mas foi uma educação que não supriu, acredito, né, todas as lacunas que o ensino presencial estaria preenchendo ali. Sem dúvidas, Rafa. E nesse ramo em específico, né, em que se estava prevendo aulas presenciais, num custo claramente mais elevado do que seria o virtual, né? Sem dúvida se deve ter um abatimento do preço. A jurisprudência ela estava falando em 30%. Tem um projeto de lei que está tramitando que falava em 50% de abatimento. Daqui está falando ainda, está correndo esse projeto de lei aí na área educacional, né? E porque também há uma situação muito difícil. A gente sabe que as instituições ela tem que pagar o professor, mas ela também vai ter economia com água, ela também vai ter economia com energia elétrica, entre outras questões, né? E a qualidade ela também diverge um pouquinho, né? Eu pelo menos vejo muita diferença em uma aula online e em uma aula presencial, né? E também tem uma outra questão, talvez essa mais importante, é o investimento tecnológico que se deve fazer para que se possa assistir uma aula de qualidade, né? Muitas pessoas não têm. Você tem que aumentar a internet, você tem que comprar, às vezes, um computador melhor, né? Então, são coisas que aqui nós estamos acostumados, na nossa região, que praticamente todo mundo tem pelo menos um celular, ter o acesso à internet. Agora, em outras regiões do Brasil, a realidade é bem distinta, né? E também nós sabemos que um 3G ele não suporta uma aula longa com um aplicativo Zoom, Meet, né? Então, é uma situação que é bem delicada, né, Rafa? Não se poderia cobrar o valor de um curso presencial de forma alguma, porque até a estrutura fica a cargo do aluno, né? Até o Renato, também nosso companheiro de rota aí, futuro presidente do Araras Alvorada, está dizendo que 50%, na opinião dele, fecha a escola. É um valor discutível também, né, Juninho? O Renato, ele advoga para a escola, então ele está fazendo o papel dele no que ele está alegando, né? Mas de uma certa forma, eu já trabalhei em escola, viu, Juninho? Não sei se você sabe disso, mas eu fui secretário do colégio das Irmãs Canoncianas lá, e não é uma escola tão grande, mas mesmo assim tem uma estrutura imensa para poder manter, né? Os professores, o próprio prédio, enfim, né? Toda a estrutura. Claro, isso foi lá em 1900 e você acha que nem era nascido. Mas é um dinheiro e tanto para você manter um colégio. Isso é muito claro, né? Não vou entrar no mérito de 50, 40 ou 30. Isso aí eu vou deixar para a justiça discutir. Só para a gente encerrar esse assunto, Juninho, a Tabata, ela colocou aí a Lei 14.046 de 2020. Eu busquei aqui no tablet, ela teve vários artigos vedados aqui, mas ela dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Eu não sei, eu preciso ler, entender melhor, não sei se você conhece a lei, está por dentro dela, não sei se ela cobre também o setor de eventos, né? Mas acho que fica como lição de casa para todo mundo, né, que se interessa aí pelo assunto também. De cabeça, assim, sem fazer uma leitura, eu não vou saber claro. dar algo preciso. Nem quero exigir isso de você, Juninho. Fique tranquilo, cara. Mas tá aí, então, só para a gente poder estudar e levar para casa. Tá aí o próprio comentário da Tabata, né? 14.046 de 2020. Parceiro, seguinte, antes de encerrar, não posso deixar de citar o assunto, né? Você é rotariano. Sim. Seguindo os passos aí também da família, não teve pressão também para entrar no clube, né? Um pouquinho a gente sempre tem, né, Rafael? Mas nem tanto da família. Eu vou dizer que a maior pressão é do Rubismar, né? Do Rubismar. Esse cara. Ele pressiona mais do que a família, né, nesse aspecto. Concordo. Sabe que ele queria que eu entrasse pro Rotary quando ele foi governador. Eu estava no Rotaract ainda, lá no Araras. E naquela época ele já queria que eu entrasse pro Rotary. Claro, não estava pronto, não estava preparado para isso, né? Tinha muita coisa para viver aí. Sem dúvida. Mas ele é fantástico. O Rubismar é fantástico. Fica um abraço aí para
nosso eterno governador do Rotary, né? E você gosta do Rotary também, né, Juninho? Não tem como não gostar, né? Eu cresci no Rotary, né, Rafael? Não tem como não gostar. Eu lembro da tua irmã lá no Rotakid, né? Acho que você seguiu também os mesmos passos ali também, depois já ingressou com a gente no Rotary. Você entrou para o Rotary no ano do Adão, não foi isso? Na presidência do Adão? Eu entrei no ano do Adão. Entrei no ano do Adão, já assumi a presidência ali do DQA. Desenvolvimento do quadro associativo, né? Para quem não entende de Rotary, é isso, né? Sim. É trazer mais companheiros para se juntar à nossa causa. E graças a Deus foi um sucesso de ano. Nós chegamos a ganhar prêmio do distrito ali pelo DQA, pelo número de membros novos que nós tivemos ali na. Mas esse ano acho que a sua irmã vai passar essa meta, hein? Olha, a gente está torcendo para isso e trabalhando muito, né? Eu sou tesoureiro aí do ano dela, então tudo que a gente pode fazer para que todos os setores dê certo aí, a gente faz. Complementar, né? Sem dúvida. Última pergunta. A Márcia Cunha está até colocando aqui. Você está prestes a lançar um livro, é isso? Eu estou prestes a lançar um livro. Acredito que num prazo aí de mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, né? Esse livro vai ser lançado. E pretendo fazer um evento. Vamos ver eu quero que você faça, cara. Se você vai ser possível, a vida vai estar normal. Vamos ver se não vai ter um caso fortuito, uma força maior que impeça esse evento, né? Tá, e qual que é a essência do livro? Se puder dar spoiler, é claro. O livro, ele é originado da minha dissertação de mestrado, né? Até a Vivian, que está aí colaborando com a live, minha orientadora, trouxe a informação ali das diretrizes do PROCON, né? Ela escreveu o prefácio do livro, né? E ele trata sobre um tema trabalhista e empresarial, né? Que é aquela pausa que nós temos para refeição, que nós chamamos tecnicamente no direito de intervalo intra-jornada, né? Então, nós tivemos muitas alterações legislativas ali com a reforma trabalhista, né? Até diminuindo essa pausa. Então, eu fiz um estudo com direito comparado, estudei diversos países, né? Aqui da América do Sul, Estados Unidos, da Europa, né? E fiz um direito comparado, estudei as relações sindicais, que é o que habilita essa redução também, né? Para chegar na conclusão que todos vão ver ali do livro, se é ou se não é benéfico para o trabalhador ele reduzir essa pausa para refeição, se isso é benéfico ou não é benéfico para a empresa, quais hipóteses isso é vantajoso ou não para cada lado. Então eu fiz um papel bem legal, com uma conclusão boa, mas para saber a conclusão vai ter que comprar e ler o livro. Faz sentido, tá certo. Porque se eu der o spoiler aqui daquilo que é conclusivo e de todos os argumentos, eu vou perder tempo. E a gente não quer que isso aconteça, pode ter certeza. Aliás, quando o livro estiver pronto, né, a gente vai noticiar aqui também, pode ter certeza disso, nas nossas lives de expressão e também nos demais meios de comunicação aí que a expressão mantém também. Tá joia? Aliás, eu fico convite para quem está nos acompanhando para seguir aqui @expressão Araras, também para ingressar, também seguir o nosso perfil lá no YouTube, né, nossa página no YouTube, enfim, acompanhar todas as novidades que a Expressão sempre traz para vocês todos os dias. Isso é fato, todos os dias tem novidade nas páginas da Expressão. Doutor Júnior Olímpio, meu companheiro, obrigado, meu caro. Valeu. Eu que agradeço o convite seu, de toda a equipe aí da Expressão. Admiro muito, é uma relação já antiga. Já estive presente também na revista Física, há mais ou menos 3 anos atrás. E logo estarei em breve, já tenho o convite para isso. Estarei no programa apresentado pelo Dr. Benetti na TV Expressão, né? E tenho certeza que nessa oportunidade aí já vai ter tido o lançamento do livro também para eu poder apresentar ele para todos, né? Gente, quero agradecer então o Juninho mais uma vez aqui, agradecer todo mundo que esteve com a gente hoje, muitos comentários, inclusive um deles, não posso deixar de citar agora aqui, doutora Solange Olímpio. Mamãe está cheia de orgulho. Essa mãe baba por você, hein, Juninho?
É mãe, né? Acho que não tem outra palavra para mãe, descrever, já é é mãe. sinônimo de todo amor, carinho e coisas boas que tem nesse mundo. Eu tenho certeza que, além, mais do que mãe, né? Mais do que aquele amor, aquele amor de mãe, mas eu tenho certeza que ela se orgulha realmente da trajetória que você construiu, que você está construindo, e eu mesmo posso falar também daí da Dani, né? Vocês são dois jovens promissores que vão dar muito orgulho para essa família e vão dar causar muito barulho nessa cidade, graças ao profissionalismo de vocês. Barulho bom, tá? Leia-se isso, por favor. Isso aí, Rafa. Muito obrigado Valeu. mais uma vez e agradeço a todos que estão prestigiando, que assistiram a live, que estão deixando comentários, né? E espero muito poder estar de volta em breve aí fazendo uma nova live com vocês. Vai voltar para falar do livro, inclusive. Juninho, valeu, obrigado. Gente, eu vou derrubar o Juninho aqui, já anunciando para vocês, então, que na próxima semana a gente tem mais live de expressão, na próxima terça-feira. Quem vai estar com a gente aqui é o DJ Marcos Russo, já foi, inclusive, anunciado por mim na live da semana passada. Ele comunicou também isso nas lives musicais que ele está fazendo. Vai ser uma oportunidade para vocês, inclusive, pedirem música, tá? Uma live completamente diferente. DJ Marcos Russo, aí de Araras, tocando para a gente ao vivo aqui, rock, som da pesada, um som legal mesmo, durante a nossa live de expressão. E agora, para terminar, já fiz os agradecimentos todos aí, fica também a nossa solidariedade às 4.195 famílias que hoje choram a perda de um ente querido. Gente, boa noite para vocês, uma ótima semana. Até mais.